Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, em nome dos meus colegas aqui da comissão, né, a gente recebe vocês. Qual seria o segredo de dar muita vida aos poemas? Teu olhar fala, o que está declamando. Qual seria o segredo de uma boa declamação? Primeiramente, bom dia para todos. É difícil resumir esse seu objetivo, mas eu vou pegar exemplos assim de ontem, por exemplo, eu estava ajudando os concursos e a gente comentava aqui com os colegas. O que a gente tem observado neste momento, as coisas são muito rápidas hoje com as informações, né? Que sai um texto novo, um declamador declamando um festival, vai para a rede social e na outra semana o pessoal vai lá e pinça aquele poema, pega aquele trabalho, mas ele não pegou o poema para trabalhar, ele pegou o declamador, vai fazer tudo que o declamador está fazendo. Se o declamador que está ali por uma infelicidade errou alguma coisa, que depois foi para casa, não ficou legal, eu não gostei disso aqui, o outro vai fazer, ele não tem o trabalho, o cuidado de pegar o texto e dessecar esse texto, ler esse texto, procurar entender a mensagem poética. Por isso que tem na planilha transmissão da mensagem poética, entendeu? Então assim, tu perguntar o que é importante, é tudo que está no texto. Tudo que está no texto é importante. Nós temos que valorizar a palavra. A palavra que está ali, que ela foi colocada ali, ela tem significado. Então assim, tudo, e aí vai mais longe, e daí teria toda a explicação técnica para tudo isso. Mas valorize uma palavra, gente. Procure entender o que o autor quis dizer. É o ponto básico de tudo. Aí me pergunta assim, Romeu, a minha filha já decorou um poema que está tudo pronto, só falta botar os gestos. Para mim já vieram várias vezes. Então está pronto, não precisa fazer mais nada. Está pronto, que gesto a gente não bota. Gesto, uma hora que eu rio corre aqui, daqui a pouco ele corre lá, meu horizonte está aqui, outra hora o meu horizonte está lá, entendeu? A gente tem que, os olhos falam, o teu semblante fala, né? E assim, procuram imprimir o estilo de vocês. Vocês vão lá, pegam as folhas pretas, vão olhar as declamadoras, ou vão olhar tantos exemplos que nós temos aqui, mas escutam, olham, vão para o texto, avaliam, reolham de novo e colocam o de vocês, entendeu? Porque cada um tem a sua forma de ver, a sua forma de interpretar. Tinha uma professora que dizia sempre assim para mim, a gente fazia a avaliação, fazia a interpretação do texto, né? E tanto no texto quanto na interpretação do texto, ele só estará realmente dessecado quando tiver mais de uma interpretação, mais de uma avaliação. Então, gente, não tem o certo e o errado, tem o belo. E nós estamos lidando com a arte. Pena que nós temos que dar nota para a arte. Mas tem regras e concursos, né? Mas nós estamos lidando com arte, com sentimentos, com a palavra. Tá? Espero que tenha respondido. Que las palmas el pão espiritual de los artistas, né? Assim o microfone para o Dom Wilson. Pergunta para ele. Sem dom, por favor. Dom é o Guarabi. Estou à disposição de vocês dentro dos meus conhecimentos. Bom dia para todos.
Bom dia a todos. Muito bom revê-los. A maioria estava aqui ano passado. Eu tenho uma pergunta para o Wilson. Eu acho que muitos têm esse questionamento. Wilson, quando nós vamos para o palco declamar, nós sabemos que tu é um declamador que tem raízes campeiras, um conhecimento desse contexto campeiro imenso. Acho que uma das pessoas que avalia que mais conhece o campo e todas as suas nuances, com certeza é tu. Quando eu vou lá e eu declamo um poema bem aberto, romântico, como é que tu me avalia? Tu que é um avaliador campeiro, que tem essas raízes campeiras. Como é que tu me vê? Eu vou lá e declamo um poema cheio de metáforas, de imagens românticas, que não tem nem um termo bem campeiro, que não tem um termo bem gaúcho. Como é que tu me vê no palco? A poesia nos cobra. Como? Que a gente estude ela. Que a gente pegue um texto, não só leia, mas pegue em partes e partes de estrofes, de verso, e estude ela, para que o declamador seja fiel ao que o poema está pedindo. Como? Se fala de amor, vamos falar de amor, com carinho, sem gritos, sem gestos fortes, falar com o coração. Por quê? Porque é um poema de amor. Jamais nós vamos dizer amor, vamos dizer amor. Agora, raiva, se diz raiva. Usar a palavra, como o Romeu há pouco tempo falou. No momento que eu usar a palavra certa na frase, a gente vai estar colocando vida no poema. Respondi? Fala, meu amigo. Ficar em pé para ficar do fio não, que eu quero aparecer mais. Então puxa uma cadeira. Muito bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, especialmente a essas pessoas maravilhosas que não só a gente admira, mas a gente ama. Tá? E vocês sabem que isso aí não é da boca, é do coração. O que eu quero corroborar com vocês, na minha humilde conhecimento dessa arte, é que as respostas de vocês estão tão certa, tão enraizada, que se todos vocês perceberam, eles ao responder, eles declamaram, mostraram pela feição, pela postura, mesmo sentado e no gestual. Eu tenho conversado com alguns companheiros, eles às vezes dizem, professor, eu digo, não sou professor, eu sou um amigo de vocês, discutindo e trocando informação e conhecimento, mesmo com os pequenininhos. E alguns adultos, mas aquela preocupação já da perfeição, porque a criança tem inocência. Mas como é que eu vou fazer? E daí o gestual, não sei o quê, e eu vou conversando. Daí quando ele me responde naturalmente alguma coisa, que eu pergunto alguma coisa do trivial da vida dele, ele me responde naturalmente e já me mostra. E a pergunta que eu faço é alguma coisa que eu quero que ele me mostre, me oriente onde é. Eu peço que ele me posicione, me localize. E digo, você acabou de fazer uma bela de uma declamação. É isso que você vai fazer lá, natural. Mas como é que eu decoro? Por amor de Deus, não decore. Mas como? É o que vocês disseram. Estude, analise. Se você, a criança, não tem uma orientação, não tem como, busque com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, alguma coisa que ele vivenciou e que está no texto. Porque isso me veio
na minha experiência pessoal de vida, que o meu menino, quando declamava, uma vez disse para mim com 9 anos, pai, engraçado, parece que eu tive a infância que você teve. Quando nós estudávamos o texto, eu dizia para ele o que eu vivi no campo com o meu pai. E daí ele tinha a interpretação que vocês conhecem. Natural. Era só para, humildemente, colaborar com todos o que realmente que vocês estão fazendo. E ontem eu ouvi da dupla, à noite, exatamente essas palavras ali embaixo, e eu disse para o Toninho e para o Teles, que bom ouvir aquilo que vocês ouviram que a gente está passando lá no CTG. Muito obrigado. Alguém quer me fazer mais alguma pergunta? Chega mais perto. Bom dia, eu sou o Paulo, do Amizade Sem Fronteiras de São Lourenço. Eu gostaria só de pedir na verdade seria mais um complemento àquilo que o senhor acabou de colocar ali. Uma dúvida, eu acho que de muitos. Muitas vezes um declamador, ele está declamando, ele vai declamar, ele entrou naquele universo que o senhor colocou ali, ele vivenciou, ele consegue enxergar tudo isso, né? Mas pelas aquelas características ali da avaliação, aquele critério técnico ali, tem aquela questão da fidelidade do texto, né? Então, muitas vezes acaba mudando de lugar ali, tirando vírgulas, ponto, aquele intervalo, a palavra que ela, de repente, saiu diferente ali, uma pronúncia. Gostaria que somente fizesse um comentário a respeito disso, essa forma, que aí tem uma questão técnica bem objetiva, junto com aquela parte subjetiva, que seria a questão ali de estar vivendo, né, em si. Eu conversei já com muitos poetas. Eu tenho um grande poeta, amigo meu lá de Bagé, chama-se Heron Vaz Matos. Ele me disse que é uma dificuldade enorme para pontuar poesia. Pode ver que os poemas do Heron têm muito pouca pontuação. Hoje a gente escuta muito crítica sobre a leitura nas escolas. É terrível. Eu sou muito procurado em casa pelo pessoal da poesia, que querem declamar, que gostam, que eu faço questão de dizer: declamem quem goste de declamar, quem goste de poesia. Se declamar porque a amiguinha declama, porque o fulaninho declama, não chega lá. Então, gosta, aí sim. Então, o que a gente procura no poema? Para que a frase seja formatada com vida. Porque tem muitas leituras que a gente que avalia bastante aí, que as crianças, principalmente crianças, e também tem uns adultos aí que leem e afirmam todo final de verso de estrofe. Então, a leitura tem que... Aí que veio o bom senso e o gosto de gostar da poesia, de ler até que seja a afirmação correta, não afirmar no meio de uma frase. Eu não tenho grande estudo, não. Eu aprendi a ler poesia. E para mim, ler bem uma poesia, eu tenho que ler umas 20 vezes. Eu tenho essa dificuldade. Aí, ler umas 20 vezes, aí eu começo a enxergar as imagens. Então, outra coisa, ler poesia não é ler correndo com o cara lê no celular. Ler poesia tem que ler uma palavra para depois ler a outra, termina ali, vê se ali no fim do verso, da estrofe, o que pede para respirar e continuar no mesmo até afirmar.
É isso que eu tenho para responder para ti essa pergunta. Porque esse negócio de, porque eu tenho que fazer a vírgula e outra, tem muita gente que faz uma vírgula desse tamanho, né? É um ponto final, uma vírgula. E é para respirar. Isso aí a gente aprende lendo o verso. Então, a leitura de um poema tem que ser com calma e devagar, e até depois, então, que já leu aí umas 10, 15 vezes aquele poema. Outra coisa, quando lê um poema, que estiver entendendo bem ele, procurem saber o motivo do poema, o porquê do poema. Mas por que isso aqui? Aí então vão começar a entender, aí vão começar a enxergar as imagens que o poema tem. Porque todo poema tem uma história, tem um objetivo. E ali, procurar isso aí. Outra coisa, sobre o gesto. Muita gente diz, eu sei declamar, mas não sei fazer gesto. Não sabe declamar. O que tem que fazer? Saber o que diz. No momento que a gente saber o que diz, está aqui, gesticulando. A mímica vem de dentro, no momento que estiver apresentando. Por quê? Porque tu está sabendo o que diz. Então, quando não sabe o que diz, não é natural. A interpretação é uma coisa natural, com sentimento, com alma, com tudo. Quando o verso pede para dar uma subida, sobe. Mas quando o verso pede para sussurrar, sussurre para fora, que as pessoas, claro, têm que entender, mas fazer o que o poema pede. Complementando isso que o Wilson, cada vez que fala é uma aula, né? Mas sobre mudar palavras no texto, sobre avaliação, nós temos que ser fiéis ao texto. Isso está na planilha e também é uma questão assim. Claro que às vezes é uma palavra que não vai mudar o sentido, a gente pode dizer uma palavra trocada, ou trocar a ordem. Algumas vezes a gente nem considera, não é descontado. Mas se isso comprometer o sentido do texto, aquilo que está escrito, realmente a gente precisa considerar. Eu não sei se isso responde a tua pergunta. Porque acontece às vezes das pessoas inverterem versos, que não vai mudar o sentido, e o desconto vai ser muito insignificante. Se a interpretação foi muito boa, a transmissão da mensagem poética nos emocionou, nos convenceu, aquele desconto da fidelidade não vai fazer tanta diferença se for mínimo. Agora, se tu pega um poema e tu, sei lá, pula um estrofe, 2, 3, com certeza vai mudar o resultado, porque tu não está sendo fiel ao texto e nem aquela mensagem que o poeta tentou transmitir ali, escreveu. Isso é uma questão muito importante. E a parte de pontuação também. Porque o poeta, se colocou aquela pontuação, é porque ele tinha uma intenção. Então, a gente tem que prestar atenção e tentar fazer exatamente o que os dois estão aqui falando e reafirmando. Sermos fiéis ao que está escrito, entendermos. E a partir do momento que a gente sente, que a gente entende, que a gente domina, até a pontuação vai sair naturalmente. Claro que, às vezes, uma vírgula ou outra a gente até pode passar por ela, mas a partir do momento que tu dominar aquele verso, por mais que tu sinta, que tu esteja emocionado, toda a pontuação vai fluir naturalmente, o texto vai escorrer naturalmente. Pessoal, bom dia. Nessa levada, eu quero fazer só um contraponto à Silvana, na questão que o Wilson comentou, de entender o poema, de escrever a imagem e da pontuação. Às vezes, pode ser que também uma vírgula esteja ali, porque foi colocado errado. O próprio editor, ou o próprio quem corrigiu. Então, tu está descrevendo uma cena e declamando, por exemplo, o cara está gineteando campo afora, tu não vai parar o pensamento porque tem uma vírgula ali no meio. Então, tu tem que terminar aquilo, né? Tu não pode... e depois continua, entendeu? Então, isso, voltando ao que o Wilson falou, chama-se entender o poema, né?
leu, releu, o que é aquilo, o cara aqui está... O que o poeta quis dizer com isso? Ele descreveu essa cena e esse pensamento não pode parar, porque eu encontrei uma vírgula daqui a pouco no meio ali perdida, entendeu? Então, a questão não é, daqui a pouco tu vai fazer uma parada e aí sim é que vai estar errado, vai perder todo o sentido da frase ou do que tu está dizendo, porque tu respeitou aquela vírgula ali no meio do texto, né? Então, acho que isso aí é o que a gente analisa também, né? Daí tu tá vendo que a pessoa realmente leu, releu e entendeu o que o poema quis dizer e ele está fazendo aquilo ali, né? Então essa é uma das maneiras que a gente está avaliando. Concurso faz parte, é um mal necessário, senão não existiria tudo isso aqui, né? Eu vou fazer uma outra colocação que é pertinente, assim, observações de ontem, né? As pessoas sobem no palco e daí vem o sistema nervoso, né? As pessoas ficam nervosas e tudo aquilo que ela preparou em casa, na frente do espelho, declamou para o grupo de amigos ou para o grupo de estudo, chega ali, mas eu estava bem, eu sabia tudo, então tem o sistema nervoso, ele atrapalha bastante mesmo. Então toda aquela tua preparação, então assim, ó, quem já trabalhou com dança sabe muito bem o que eu vou dizer. A gente se reúne lá num grupo e grita. Quem que grita o grupo de dança? Como é que grita o grupo de dança? Vocês não sabem? O grupo de merda pra vocês, não é assim? Grita o grupo de dança? Isso é uma forma de extravasar, de queimar aquela, sabe, tirar fora. Então nós, quando estamos ali no palco e vamos subir no palco, eu digo porque eu estou sempre participando, gente. Uma coisa é pegar o microfone e dizer um poema para vocês aqui, descontraído, sem aquela coisa do concurso. Mas quando estamos ali, vem o sistema nervoso, a gente nós somos humanos, gente, e atrapalha bastante. Então isso é uma preparação, tu vai atrás do palco lá, dá uma bravejada, né, tu respira profundo, respirar tem sentido, né? Tu vai oxigenar melhor o teu pensamento, né? Vai ficar melhor. E sobe no palco. Quando tu subir lá no palco, tu tem que ser tu. Tu dizer, agora vocês vão me aturar aqui 5, 6, 7 minutos, porque sou eu que estou aqui. Vocês têm que subir no palco e passar essa energia, essa coisa que vocês estão ali e que vocês sabem por que vocês vieram ali. Se chegam assim todo encolhido, com medo, com timidez sabe, aí não. A gente vê até pela posição das pernas, que o declamador ele vai ali, ele se posiciona ali, a gente já sabe pela posição que ele está na frente do microfone que ele não vai conseguir desenvolver um trabalho legal. Porque ele está com os pezinhos juntos, ele está assim, o corpo todo está falando. Então ele não tem como ele se expressar. Então quando vocês chegam ali em cima, vocês têm que ser, claro que isso aí, o tempo, né? Eu estou dizendo por mim, que a gente até hoje, a gente vai no palco, a gente chega naquela hora, a gente fica nervoso, a adrenalina sobe, é normal isso. Mas quando sobe ali, respira fundo, procura ser... Isso são dicas simples, mas que na hora vale muito, tá? Procuram ser assim bem firmes na hora que chega no palco, bem confiantes, né? A confiança, assim, tu já decorou em casa, tu já disse para os amigos, tu sabe tudo, e chega ali na hora até a perna treme, não é fácil, né? Entendeu? Assim, eu vejo, ontem eu vi assim uns declamadores com os pés juntos, não tem como, isso é equilíbrio, gente. Tu tem que abrir os pés, né? E ficar à vontade para poder fazer os gestos. Isso é normal, tá? E os jurados que estão ali embaixo são sim, claro, as prendas também. Isso é questão de equilíbrio, né, gente? Como é que tu vai ficar com os pés juntos? Não tem como, não tem, tá? Então assim, sejam ousados. Quando chega no palco, sejam ousados, tá? E concordo também com a que a Silvana disse.
fidelidade ao texto, eu respeito e cobro. Não dá para premiar a arte com a fidelidade que não tivesse. Porque está ali escrito, né? Então, às vezes, as pessoas que tu respondeu, boto a saudade, não sei o quê. E a saudade, mas não está escrito e a saudade, botou, né? Não foi o que o poeta botou, entendeu? Então, assim, sejam fiel ao texto que é o mais correto. Sim, a Arnalda aqui vai falar sobre a mímica. Mas eu queria complementar isso que o Romeu falou sobre estar tranquilo. Nós sempre ficamos... Eu duvido alguém que suba no palco e não tenha um frio na barriga. Até porque o frio na barriga é importante. Mas ano passado nós comentamos isso, nós conversávamos aqui, que se nós declamamos é porque nós gostamos de declamar. Porque se a gente for declamar para ganhar um troféu e para competir, então a gente fica em casa, né? A gente tem que gostar do que tu está fazendo. E se tu gostar do que tu está fazendo, se tu tiver verdade naquilo ali, tu vai convencer quem está te assistindo, não é? Então, se eu gosto muito, não adianta eu pegar um poema da Josete, que ganhou um festival, porque o poema é lindo, porque não sei quem declamou, foi o Romeu, foi lá e declamou, deu um show. Se eu não me identificar com ele. Então, eu preciso gostar do que eu vou dizer. Eu preciso sentir, eu preciso me envolver. Porque automaticamente eu vou subir no palco e eu vou passar para as pessoas aquele sentimento que eu tenho por aquela obra, por aquilo que o autor quis dizer. Eu tenho que ser feliz fazendo aquilo. Eu tenho que gostar. Porque quando eu gosto muito de uma coisa, que eu estou empolgada com aquilo, eu vou contagiar quem está me assistindo. Tem técnicas que a gente, né, são cobradas na planilha, tem várias coisas que a gente se preocupa, mas vai ser convincente e natural se eu gostar muito. Sobre ser natural, cada um de nós aqui tem uma característica. Se vocês nos verem no palco, vocês vão ver eu do jeito que eu sou uma pessoa que gesticulo para falar, que faço muita expressão facial. O Wilson já tem uma expressão, né, mais sóbria. O Romeu já é diferente, o Érico, a Josete, ela. Nós todos temos características nossas e é isso que nós temos que levar para o palco. Quem vocês são, não, sei lá, eu estou ensaiando com ela. Não, vocês não vão fazer o que elas são, vocês vão fazer o que vocês são no palco. Tem detalhezinhos que nós precisamos entender, mas a gente tem que ser a gente mesmo. Daí nós vamos passar a verdade. E uma coisa que nós comentamos muito ontem, acho que todos nós, avaliadores, é a respeito das mímicas, que eu vou passar aqui para minha colega falar a respeito. Quer que eu fale? Quer falar? A respeito da mímica. Nós vemos, ontem a gente viu no palco, a gente que participa, pessoas muito bons intérpretes, excelentes intérpretes, e que pecam porque a gente percebe, né, é que nem o Romeu diz, o corpo fala, uma preocupação excessiva em falar através da mímica. Por exemplo, eu sou uma pessoa que faz bastante mímica, às vezes, né, até demais. É natural, mas a gente vê que pessoas que não são assim naturalmente estão no palco e cada detalhe, acaba poluindo o poema. E pior ainda quando essas mímicas vêm ensaiadas e a gente percebe que elas são ensaiadas. Acaba prejudicando, porque a interpretação é a expressão facial, é o olhar, sabe? O corpo todo, é o momento. Talvez eu diga um poema hoje que eu vou fazer várias mímicas em determinados momentos e o mesmo poema eu vou dizer amanhã e eu não vou fazer. Então a gente tem que cuidar. Não é necessário ensaiar uma mímica. Se eu não sei como fazer, eu não faço. Se eu estou sentindo o que eu estou dizendo, eu não preciso ilustrar. Né? Então, tem muito declamador. A gente percebe que a pessoa está sentindo, que a pessoa está entendendo, só que ela está tão preocupada em ilustrar, em gesticular, que acaba ficando poluído. Tu
percebe que aquilo não está sendo natural. E a naturalidade é o princípio de tudo, a simplicidade. Nós temos que ser simples. Fala muito mais. É. Não é necessário ilustrar tanto. Eu fui tão bem, eu estava tão ensaiadinho, minha mímica estava tão certinha, está aí. Não estava natural. E a gente procura analisar esse tipo de coisa no concurso, entendeu? Complementando, e me chamou a atenção ontem, isso parece que, de repente, é aquela coisa do copiar, né? O que me chamou a atenção ontem, conversei com os colegas, falando da mímica especificamente, como o pessoal tem declamado com os braços abertos. Olha, eu vou exemplificar. Os meus recuerdos. A minha alma, eu sei lá, está aqui, está ali, está lá, não sei. A alma é a alma, né? Mas ela está aqui, né? Os meus recuerdos, calma, os meus recuerdos, não, entendeu? Então, assim, se pegarem as planilhas, vocês vão ver que eu escrevi bastante nas planilhas, fazendo essa observação aí, do gestual, que ele não te diz absolutamente nada, a não ser que tu esteja falando numa expressão hora do Cristo crucificado, ou aí sim, mas olha, eu digo, não, primeiro eu vou esperar um pouco, eu não vou anotar ainda. Aí baixa a cabeça, levanta a cabeça. Baixa a cabeça, levanta a cabeça. Gesto repetitivos e sempre com os braços abertos para dizer coisas que não tem sentido dizer com os braços abertos, entendeu? Tu vai falar de recuerdo, vai falar de saudade, vai falar de, sei lá, tem tantas, as coisas mais simples com os dois braços abertos. Então, assim, procuram observar isso, que é bem pertinente. Eu vi ontem bastante isso aí, viu? Tem que, o Wilson disse, a gente cai o Eric estava falando uma coisa interessante, às vezes um olhar diz mais do que muito, né? Que nem o poeta diz, aquele com dom da palavra é capaz de conquistar o mundo apenas com um olhar. Isso tudo. Mudando um pouco, pessoal, os critérios, né? Que a gente está falando sobre os critérios da planilha, sobre a dicção. Ontem nós comentamos bastante também um declamador, né? Que tenha uma ótima interpretação, entendeu a mensagem, o corpo todo falou perfeito, mas e a voz e a dicção? Existem duas situações que aconteceram e acontecem, eu acredito que o que mais acontece, pode ter outros episódios, mas a própria articulação das palavras, a pessoa não articula, não pronuncia bem as palavras, às vezes nos finais, né, da ideia ali, não necessariamente do verso, mas termina, engole, né, não articula bem, não completa bem a palavra e a gente não consegue escutar, então acaba se prejudicando. Outra situação é a questão do microfone. Nós temos o microfone, ele é uma ferramenta, né, para nós fazermos uso, para que chegue a nossa voz em todos os cantos, né, para que todos ouçam. E o que acontece? As pessoas chegam ali, vão testar o som, testam o som, às vezes até fica engraçado, porque em alguns eventos, alguns rodeios que a gente vai, não tem ninguém no som, às vezes naquele momento a pessoa fica ali meia hora testando o som, sem ninguém ali para ajustar, e mesmo quando tem alguém, ajusta o som, mas não da forma como ele vai declamar. Ele testa, né, e com um tom de voz e tal, chega na hora da declamação, ele usa de forma diferente e acaba se prejudicando. Então, assim, testar o som é testar de acordo com o tom, né, cada poema que tu vai declamar, tu pode declamar de forma diferente, né?
E então testar o som de acordo para se beneficiar, e não apenas porque todo mundo sobe ali e testa o som, eu vou testar também, e na hora acaba me prejudicando. A questão do amadrinhador também, né, os amadrinhadores, é o que o próprio nome diz, né? É amadrinhador, ele está ali para fazer um costado, ele está ali para te ajudar a entrar naquela, né, nas imagens do que tu vai passar para as pessoas, está te acompanhando, te auxiliando, te ajudando e não te prejudicando. Então, na hora de testar o som, testem junto, teste a voz junto com... E muitas vezes o som fica acima, e aí o amadrinhador, o declamador se quebra ali, aumentando o tom de voz para poder se fazer ouvir, e acaba agredindo o poema, como a gente diz, né? Acaba fugindo da mensagem do poema. Então, essa questão da voz, ela é muito importante, que às vezes acaba prejudicando em função de um ajuste errado, né? E fez tudo correto, tudo perfeito e... Até ontem, uma situação que a gente percebeu, que até eu comentei com o Romeu, quando terminou, o guri terminou de declamar, teve 2 palavras que eu não ouvi. Que falou, mas a gente não ouviu. Justamente por quê? Porque, como a Josete falou, o microfone não estava bem, sabe? Ou abaixou muito a entonação da voz, e falou para... Não ouviu, né? Não ouviu, a gente tem que tomar cuidado, né? Outra, do amadrinhador também, só complementando, às vezes é melhor ir sem, antes de vocês acabarem se prejudicando com o amadrinhador. O amadrinhador é um complemento, né? Ele vem, ele te auxilia muito, mas às vezes vai acabar atrapalhando, porque quem tem que aparecer somos nós que declamamos, e não o amadrinhador, né? Tem que ter um bom senso. É melhor que talvez fique o violão mais baixinho do que venha atrapalhar, que ontem a gente sentiu bastante isso também, né? Que daí o declamador tem que se esguelar para conseguir passar a mensagem. A respeito de microfone, aqui, eu estava observando eles aqui. Eu convivi muito tempo com músicos, pessoas que se apresentam, que estão toda hora no palco e que se preocupam muito com a sonorização. Então, o Romeu pega o microfone assim, quando ele vai falar aqui. Claro que quando ele vai... Então, a gente não escuta direito. Se eu virar assim... Escuta. Tem pessoas... Claro que, às vezes, nós chegamos nos lugares que tem uma acústica maravilhosa, que a captação do microfone é muito boa, né? Tem uma série de coisas. Testou bem o som. Mas tem declamadores que ficam muito distantes e isso prejudica. Facilita, às vezes, para interpretar, né? Porque a gente com a boca bem pertinho do microfone parece que atrapalha, né? Só que acaba atrapalhando porque a gente não escuta. Então, isso parece uma bobagem. Eu aprendi com esses músicos que eu convivi durante muito tempo, que tem muita experiência, que se eu vou falar, eu vou segurar o microfone assim, se eu estou segurando, porque assim possivelmente não vai captar, né? Então, a gente tem que cuidar para o microfone estar... Pode atrapalhar um pouquinho de ver a expressão facial? Vai, mas pelo menos vou ser bem ouvida, que tem músicos que podem dizer se eu estou falando bobagem. E próximo, eu sempre declamo bem próximo ao microfone em virtude disso, porque acaba que as pessoas não escutam direito. E não é só a comissão avaliadora, né? O público que está ali também quer nos ouvir. Porque os jurados, às vezes, estão próximos, eles vão nos ouvir. Até o retorno a gente escuta bem também. Então, para que todos possam ouvir bem, e claramente a gente acostuma a falar e a fazer expressões próximos, que não, porque a gente toca com eu estou falando, o microfone está cheio de batom, porque eu estou falando bem próximo. Mas isso ajuda a gente a ser bem ouvido, ajuda a gente não ter desconto na dicção, porque são coisas que a gente avalia, né? Já falando sobre avaliação, eu não sei o que vocês pensam, mas nós conversamos muito sobre as planilhas. O desespero quando eu pego a minha planilha e lá tem um desconto, assim, por exemplo, de dicção. Mas eu falei tudo certo. Eu disse todos os S's, os R's, os L's. Aí dá o outro quesito da interpretação vale 4, eu tirei 2, ou eu tirei 3,5. No outro que...
e as pessoas se desesperam. Em primeiro lugar, a planilha é um parâmetro para os avaliadores, porque nós temos que ter alguma forma de medir, mesmo que a gente não goste, que a gente preferisse que não fosse assim, tá? E às vezes eu dei, declamaram 5, 6 declamadores e eu dei 13,2, 13,21, 13,23. Toda a minha média foi baixa. Então não foi porque a pessoa declamou mal. Eu trabalho com uma média baixa. O outro avaliador já trabalha com uma média mais alta. Não se desesperem quando vocês olham as planilhas e acham que vocês não sabem declamar, que vocês não têm boa dicção, que vocês não têm boa expressão. Não é isso. Muitas vezes, nós não estamos quantificando. Aquela nota não significa que tu interpretou mais ou que tu interpretou menos. É a nossa forma de avaliar naquele momento. É o nosso parâmetro. E eu sempre digo, ano passado eu estava na comissão técnica do Enarte, esse ano a Josete está, o Pablo também que está aqui, é da comissão. A gente falava para as pessoas, esqueçam as planilhas. Claro que às vezes tem uma observação que é importante, que é pertinente, como o Romeu disse que ontem ele anotou algumas coisas que vão nos agregar. Mas 90% do que se faz ali na planilha é parâmetro para nós podermos comparar entre 30 declamadores, a gente descontar detalhezinhos, não significa que não esteja bom. Está bom, sim. Né? Claro que às vezes o declamador não está bem, às vezes o declamador comete erros, óbvio, mas é parâmetro para nós podermos escolher primeiro, segundo e terceiro. Infelizmente. Né? Então, essa preocupação, eu vejo muito isso, principalmente dos mirins, os pais, muitas vezes, vêm nos cobrar depois que sai o resultado. Muitas vezes a gente nem lembra que nota a gente deu. E não significa que nós estamos diminuindo, não estamos respeitando ou considerando aquela pessoa, não é isso. As planilhas servem muito mais para a gente ter um parâmetro, que pode ser que a gente, naquele dia, eu resolvi dar nota alta para todo mundo. Eu quis subir a partir de uma média mais alta. Outro dia já não vai ser assim, ou a comissão combinou, vamos trabalhar dentro de uma média. E é isso, gente. Não se preocupem tanto, não fiquem tão preocupados com o desconto que vocês tiveram. Se foi uma coisa significativa, que teve uma observação, procurem. Eu vou lá procurar o Romeu, o que eu fiz de mímica que ele não gostou, o que a minha expressão tem de errado. Mas, normalmente, a planilha é só para quantificar aquele momento. Até porque poesia não é quantidade, né? É qualidade. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu acho que já passou o tempo. Eu queria só uma perguntinha. Eu gostaria que vocês explanassem só um pouquinho, para tranquilizar, a questão da transição de uma categoria para outra, para que, como é visto por vocês, essa questão, uma fala mais tranquilizadora, porque, especialmente, ele está trocando, né, agora a de mirim para juvenil, se muda alguma coisa na postura, no caso, ele ainda está na mirim e agora ele passa a ser a juvenil. O que nós devemos observar? Até o Érico diz assim, nós já falamos de tudo, vamos falar dos temas, né? O Érico falou agora. No ano passado eu estava chegando no Rodeio da Vacaria, alguém foi me atacar para me falar para mim que estavam regulamentando, iam botar porque iam botar no papel regulamentando que o poema tal é até tal idade e tal, e eles já sabem a minha posição. Eu acho que nós já temos bastante regras, né? Então deixa essa regra de fora. Eu acho que nós temos que usar uma palavrinha mágica, bom senso. Nós vamos escolher ai meu Deus do céu, olha o que nós temos de poemas para dizer de todas as categorias, no mirim, juvenil, adulto. Gente, não tem uma regra. Use o bom senso. Tu vai dar um texto, um tema para um jovem ou para uma jovem que não está condizente com a idade dele, porque aquele tema é um tema picante, fala de palavras de amor, por exemplo, que não está na fase de estar instigando o jovem naquele momento.
Tu vai ter que dar um monte de explicação, às vezes numa frase que está colocada, num verso que está colocado ali, que não é o momento. Deixa para mais adiante. Então, meu Deus do céu, tem tanto poema falando do campo, falando da vida, falando... Olha, dá para assim... Vai ali agora, tu olha, os livros que estão aí, tem de tudo para se decorar. Use um bom senso. Não, aquilo que eu falei antes, não necessariamente o poema que o outro declamador declamou. Vai nos livros, vamos pegar, vamos lá olhar um Ciro Gavião, vamos olhar uma Josete Gomes, vamos olhar o Aureliano, o Rilo, que já passou, estou citando lá atrás, entendeu? Vamos pesquisar. Trazem coisas novas para o palco, porque o novo também é uma questão, vou abrir um parênteses aqui, o novo nos surpreende. Porque o momento surpresa, para quem está, isso é como se fosse contar uma anedota 2 vezes. A primeira vez eu presto atenção e achei que é interessante. A segunda vez eu já sei, não sabe, ela não tem aquele momento surpresa. E o poema é a mesma coisa, gente. Entendeu? Então, se nós chegarmos no palco, claro que nós estamos avaliando, e cuidado, o declamador declamou semana passada esse poema, vem a semana, a gente tem todo o respeito, a gente julga, a gente seja o mais correto possível. Mas se tu trazer o elemento surpresa para nós, é diferente, né? É diferente. Então, assim, para os jovens, para as crianças também, vão lá nos livros, pesquisam e tragam coisas novas. Essa meninada aí decora um poema em 3, 4 dias, mais 3, 4, uma semana para trabalhar as expressões, articulações, enfim, né? E traga um novo, surpreende, entendeu? E escolham temas condizentes com a sua idade, com o seu momento, e aproveitando assim, ó, a deixa aqui, que nós vamos julgar as crianças aí depois, tá? Uma vez me perguntaram para mim assim, ó, eu avaliava danças na época, tá? Aí me perguntaram assim, Romeu, como é que qual é a tua observação que tu dá para os grupos de dança mirim? Deixa ser criança. Deixa ser criança. Natural, gente, natural. Deixa assim, ó. Mostra as coisas básicas, porque ele não vai tirar o laço assim, né? Por exemplo, ele tem que saber que o laço é jogado assim. E pronto. É simples, mas deixa ser simples. Tu não pode cobrar coisas da criança que ela não tem compreensão ainda. A vida é assim, tem cada fase da vida que a gente vai tendo compreensão, vai tendo entendimento. E na poesia, naturalidade, entendeu? E nas crianças nós temos que respeitar isso. E muito, eu respeito muito. Pode ir. Mas sempre tem um diretor de palco que faz isso. O que ele está fazendo lá? Às vezes também. Mas ontem que nós comentamos aqui, é uma situação, se tiver aqui, a gente vai dizer que é mesmo, tem certeza que o José está falando da mesma pessoa. É uma pessoa que sabe, conhece, que lida com isso. Músico. O microfone ficou muito alto, Eu só... A gente já está no adiantado da hora aí, né? Para encerrar, eu acho, mas voltando ao tema, a gente tem um movimento agora dos festivais de poesia que vem crescendo, né? Inclusive Santa Catarina, o próprio Celeiro aqui tem um festival. Os poetas gostam muito que seus poemas sejam ditos, é claro, né, Josete? É legal a gente escutar um poema da gente, mas assim, essa coisa da tecnologia chega muito rápido e os poemas, parece que hoje em dia só o que vale é poema de festival. Não, tem muitos poemas lindos, bonitos, mas tem tanta coisa por aí, tem tanta coisa linda. Então, vão atrás, pesquisem, peçam informações, sabe? Porque
É o que o Romeu falou, o novo, o surpreendente, as mulheres, por exemplo, né? Não quer dizer que uma mulher que vai declamar um poema tem que só falar de amor, de candura, a vida toda. Não, ela também pode falar alguma coisa, nos surpreendam, entendeu? Assim como a gente gosta de surpreender, também gosta de ser surpreendido, né? Então o tema é muito importante. As crianças deixar ser natural. Porque a criança tu pode passar, ela vai pegar aquilo que tu passar para ela, ela vai absorver, vai ficar bem, daqui a pouco bem técnica, bem treinadinha, mas a gente vai perceber que não é natural, entendeu? Então vai chegar uma hora que aquilo ali não vai mais dar certo, não vai mais colar. Pode colar por um tempo, vai ganhar um concurso aqui, um concurso ali, mas vai chegar uma hora em que nem a gente diz, tem que separar, né, os meninos dos homens. E aí muitos a gente vê desistirem no meio do caminho, porque eram crianças e iam para os rodeios e ganhavam um troféuzinho aqui, um outro ali, e continuam assim. Daí quando chegam às vezes numa categoria adulta, aí daqui a pouco começa a mudar um pouco, a pessoa, eu não premiei aqui, daí desiste, se desilude. Então, antes de tudo, tem que gostar daquilo que está fazendo. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Minha parte. Então, agradecemos a presença de todos e agradecemos as nossas comissões avaliadoras por dividir conosco mais conhecimento ainda. E vamos iniciar os trabalhos, então, das declamações.